6 de abril. O beijo de Judas. Ora, o traidor tinha lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse. Prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre! E o beijou. Marcos capítulo 14, versículo 44 e 45. Você já foi apunhalado nas costas por alguém que você pensava ser um verdadeiro amigo? Você andou com ele, passou muito tempo com ele, você compartilhou seus pensamentos e até mesmo seus segredos com ele, pensando que tudo o que disse seria mantido em segredo entre vocês dois. Então, você descobriu que o compromisso que tinha você com essa pessoa não era o mesmo que o dela por você. Você consegue se recordar de alguns momentos dolorosos de sua vida como esse? Foi isso que aconteceu a Jesus na noite em que Judas o traiu. Não foi uma traição acidental, e sim premeditada e meticulosamente implantada. Antes de liderar os soldados e a guarda do templo até o jardim de Getsêmani, Judas se reuniu com os líderes religiosos e negociou um acordo para a captura de Jesus. Durante essas reuniões, ele divulgou informações sobre onde Jesus orava e onde se reunia com os seus discípulos. Judas também deve ter lhes contado sobre o poder fenomenal de Jesus, o que explica porque tantos soldados foram com armas para prender Jesus naquela noite. Foi nessas reuniões com os líderes religiosos que Judas concordou em receber um pagamento de 30 moedas de prata por entregar Jesus nas mãos deles. Em função de muitos dos soldados e da guarda do templo nunca terem visto Jesus, Judas inventou um sinal especial que os alertaria para que soubessem quem era Jesus. Marcos, capítulo 14, versículo 44, chama esse sinal especial de senha, uma palavra grega, sussemon, que significa um sinal previamente acordado. Isso deixa enfaticamente claro que o beijo que Judas deu em Jesus nada mais era do que um sinal com o objetivo de fazer os soldados saberem que precisavam agir rapidamente para fazer sua prisão. Judas deve ter ficado muito confuso. Por um lado, ele advertiu tão fortemente os líderes religiosos do poder sobrenatural de Jesus, que os soldados chegaram à cena preparados para um sério combate com armas de assassinato. Porém, por outro lado, Judas lhes disse que pensava poder entregar Jesus em suas mãos com um mero beijo. Essas duas imagens conflitantes fornecem um excelente exemplo para demonstrar o tipo de confusão criada no interior de uma pessoa que anda em engano. O engano é uma força poderosa que torce e distorce a capacidade de ver as coisas com clareza. As pessoas enganadas percebem mal, entendem mal, deturpam e julgam mal. E depois sequer compreendem porque fizeram o que fizeram. Os diferentes sinais mistos que Judas estava dando sobre Jesus tornam evidente que Judas estava enganado e confuso. Ele disse aos soldados e à guarda do templo: aquele a quem eu beijar é esse. Prendei-o e levai-o com segurança. A palavra beijo é a palavra grega philéu. Essa palavra grega bem conhecida é usada para demonstrar emoção forte, afeto e amor. Mais tarde, veio a representar uma afeição tão forte que era usada somente entre pessoas que tinham um vínculo forte ou uma profunda obrigação uma para com a outra, como maridos e esposas ou membros da família. Mais tarde, veio a ser usada como uma forma de saudação entre amigos especialmente queridos e amados. Na época em que os evangelhos foram escritos, a palavra filéu teria representado amigos ligados por algum tipo de obrigação ou aliança e que se gostam muito profundamente. Com base nessa emoção profunda, ela também se tornou a palavra grega para um beijo, que um homem daria em sua esposa, como pais e filhos poderiam dar uns nos outros, ou como um irmão ou uma irmã poderia dar em seus irmãos.
Em Marcos, capítulo 14, versículo 44, essa palavra representa não apenas um beijo de amizade, mas um símbolo de profundo amor, afeição, obrigação, aliança e relacionamento. Dar esse tipo de beijo era um símbolo poderoso para todos os que o viam. Estranhos nunca se cumprimentariam com um beijo, porque era uma saudação reservada somente aos mais especiais dos relacionamentos. Foi por isso que mais tarde Paulo disse à igreja primitiva de Roma: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Romanos 16, versículo 16. Naquela época, era um símbolo de profunda afeição, compromisso e aliança. Judas sabia de antemão que poderia dar a Jesus tal beijo. Isso nos permite saber que ele e Jesus não eram estranhos, mas tinham um relacionamento único e amigável. Como contador e tesoureiro do ministério, certamente Judas havia se encontrado com Jesus frequentemente para discutir as finanças do ministério e o pagamento de fundos. Parece que durante a sua relação de trabalho de 3 anos, eles se tornaram amigos queridos e estimados, tão íntimos que Judas teve o privilégio de dar a Jesus um beijo de amizade, privilégio reservado apenas aos poucos amigos íntimos. Na mesma noite de sua traição, Jesus serviu a comunhão a todos os seus discípulos, incluindo Judas Iscariotes. Aquela comunhão foi uma reafirmação de sua aliança com todos os 12. Jesus entendia o que significava estar em aliança. Ele sabia que teria de entregar a sua vida para conferir poder àquela aliança e torná-la real. E assim como reafirmou a sua aliança com os outros discípulos naquela noite, Jesus também a confirmou com Judas. Jesus estendeu seu amor e compromisso genuínos a Judas ao lhe oferecer o pão e o vinho. E Judas fingiu o compromisso ao aceitar o pão e o vinho como símbolos da aliança. Entretanto, a fidelidade de Judas a Jesus era fatalmente imperfeita. Como observado anteriormente, naquela noite Judas disse aos soldados e à guarda do templo: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. Trair Jesus com um beijo era o mais baixo a que uma pessoa poderia chegar. Era como dizer: você e eu somos amigos para sempre. Agora vire-se para que eu possa cravar o meu punhal nas suas costas. Veja, o beijo que Judas deu foi um falso beijo que revelou falta de sinceridade, amor falso e compromisso fingido. O fato de ter sido premeditado o tornou ainda pior. Essa não foi uma traição acidental. De último minuto, ela havia sido bem planejada e muito premeditada. Judas jogou o jogo até o fim, trabalhando em estreita colaboração com Jesus e permanecendo como uma parte de seu círculo íntimo. Então, no momento pré-designado, Judas cravou o punhal tão profundamente quanto podia. Quando viajo e converso com pessoas, ouço repetidamente histórias de pessoas que se sentiram traídas por alguém a quem amavam e a quem confiavam. Embora nunca tenham dado a outra pessoa um beijo como símbolo de sua afeição, abriram seu coração, compartilharam seus segredos e lhes deram uma parte de si. Depois, mais tarde, descobriram que a pessoa a que amavam e em quem confiavam não era o que parecia ser. Esse tipo de descoberta pode ser uma provação muito traumática e emocional. Você já foi traído em algum momento por um amigo ou companheiro que você pensava ser um amigo verdadeiro, só para descobrir mais tarde que não era? Você se perguntou como essa pessoa pôde se comportar assim, após termos estado juntos durante tantos anos? Evidentemente, algo estava errado no relacionamento desde o início. Talvez você subconscientemente soubesse que algo estava errado, mas amava tanto a pessoa que não quis ver o que o seu coração estava lhe dizendo. Ou talvez você estivesse realmente cego ao que estava acontecendo bem debaixo do seu nariz.
Quando alguém se torna um traidor, você pode ter certeza de que, primeiro, para começar, a pessoa nunca foi quem você pensava que ela era. Ou, segundo, você sentiu que algo não estava certo, mas se permitiu prosseguir no relacionamento de qualquer maneira. Algumas situações descrevem você? Você foi alvo de alguém em quem confiava? Se você permitir que a sua mágoa apodreça e cresça dentro de você, isso só o tornará amargo e crítico. É tempo de você perdoar e esquecer essa ofensa para poder seguir em frente com a sua vida. Jesus sempre soube que Judas seria o seu traidor. Não obstante, amou Judas, trabalhando em estreita colaboração com ele e até mesmo compartilhando a comunhão com ele na mesma noite de sua traição. Você poderia perguntar por que Jesus deu tanto de si a alguém que ele sabia que ele seria desleal? Deixe-me responder a essa pergunta, fazendo-lhes algumas perguntas. Você já foi desleal e infiel a Jesus? Você já violou a sua autoridade em sua vida, desobedecendo-lhe? Você já o arrastou para situações profanas em que se envolveu? Você já o traiu ou o negou em sua própria vida? Se você for honesto, a sua resposta, todas as 4 perguntas, será sim, eu fiz isso. Jesus sabia que você faria essas coisas antes mesmo de chamá-lo e salvá-lo. Mas ele o jogou fora, rejeitou ou negou você? Não. Ele o perdoou e ainda está perdoando agora. Você não está feliz por Jesus ter tanta paciência com você? Você não está grato por ele lhe dar tantas chances de endireitar as coisas? Então, apenas aprenda com a experiência e determine-se a nunca mais deixar um Judas ser o seu melhor amigo. Depois, permita ao Espírito Santo conduzi-lo aos melhores amigos que você já teve em sua vida. Sim, tem sido doloroso, mas se você permitir que essa experiência opere em seu benefício e não contra você, isso irá tornar uma pessoa mais forte e melhor. Quando sair de tudo isso, estará em posição de entender aquilo pelo que estão passando os outros que foram feridos por traição, para que possa ser uma ajuda e uma bênção para eles. Minha oração para hoje. Senhor, perdoa-me pelas vezes em que fui um Judas. Lamento pelas vezes em que fui infiel ou ofensivo às pessoas que pensavam que podiam confiar em mim. Eu me arrependo verdadeiramente por repetir coisas que foram confiadas, pois sei que eu teria me sentido profundamente magoado se alguém tivesse feito o mesmo comigo. Ajuda-me a voltar para aqueles a quem eu feri e pedi seu perdão. Por favor, restaura minha comunhão com essas pessoas e ajuda-me a nunca mais repetir esse comportamento errado. Assim eu oro, em nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Confesso que uso de sabedoria na maneira de escolher os meus amigos mais íntimos. Graças ao Espírito Santo estar constantemente iluminando minha mente com revelação, discerno quem é um verdadeiro amigo e quem não é. Ainda mais, confesso que sou um verdadeiro amigo e não um traidor das pessoas que me são caras. Quando o diabo tenta fazer com que eu abra a boca e repita coisas que me foram contadas em confiança, eu não faço. Sou um amigo confiável. Nunca serei conhecido como um traidor de amigos que Deus trouxe à minha vida. Declaro isso pela fé, em nome de Jesus. Para refletir. 1. Um amigo ou um companheiro íntimo já o traiu? Como você lidou com isso em sua vida? 2. Tendo sofrido traição, você se tornou ainda mais empenhado em ser um amigo e companheiro leal? 3. Conhecendo o que você aprendeu com essa experiência de ter sido traído por alguém próximo, o que você faria de maneira diferente agora, caso se encontrasse na mesma situação?